Olá, nós vamos falar aqui rápido, um vídeo rápido, tá? Para falar de duas empresas da Bolsa de Valores, do setor de utilidade pública, mais especificamente do setor de energia elétrica. Como sabemos, empresas do setor elétrico são empresas de um setor perene e tem uma frequência no pagamento de dividendos. Então, quem monta uma carteira previdenciária, é comum colocar empresas elétricas nessa carteira. E por que não analisar outras empresas que muitas vezes não são as queridinhas da Bolsa de Valores? Algumas até fazem um papel de ser a queridinha, mas não estão tão em foco. Agora, será que essas empresas são boas e estão no momento adequado para comprar? Elas pagam bons dividendos? Os números delas são os números que permitem a gente fazer a entrada nesse momento no papel? É isso que a gente vai analisar aqui agora. Olá, meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Nada aqui é recomendação de investimento, então sempre façam suas análises e verifique se aquele tipo de investimento está adequado ao risco que você é capaz de suportar. Então, como eu falei, o vídeo vai ser rápido e a gente já vai falar da primeira empresa, só são duas. A primeira empresa é a CPFL. CPFE3 é o papel na Bolsa de Valores. A CPFL Energia nasceu no ano de 1912 da fusão das empresas Força e Luz de Botucatu, São Manuel e Agudos de Pederneiras, mais a Companhia Elétrica de Oeste de São Paulo. A CPFL Energia, CPFE, é uma empresa de distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos brasileira. Mensurando apenas a quantidade de energia vendida, a empresa encontra-se como sendo a segunda maior do país, tendo 14% de participação no mercado nacional. Vamos falar aqui de algumas notícias rápidas aqui da CPFL. Veja essa aqui. A CPFL, CPFE3, projeta investimentos bilionários entre 2024 e 2028. A proposta foi aprovada em reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2023. A CPFL Energia, em reunião realizada em 14 de dezembro de 2023, aprovou a proposta da diretoria executiva para as projeções plurianuais 2024 a 2028 da companhia, a qual foi previamente debatida com o Comitê de Finanças e Gestão de Riscos. Dentre as projeções, inclui-se as novas estimativas de investimentos, totalizando 28 bilhões a serem executados até 2028, sendo 23 bilhões de distribuição, 3 bilhões em transmissão, 1 bilhão em geração e 410 milhões de comercialização e serviços. Vejam essa outra notícia aqui. As elétricas mais recomendadas para investimento em 2024. Aqui temos algumas, né? Vou descer aqui rápido aqui. A gente vê a Engie, uma das elétricas, e aí vem logo a transmissão Paulista, Taesa, a Auri 3, a CPFL. Passado aqui essas reportagens rápidas, a gente vai falar aqui dos dados da empresa na Bolsa de Valores. A CPFE3 tem uma cotação hoje de R$ 35,00, uma variação nos últimos 12 meses de 28%, um PL de 7,60, um PVP de 2,24. Lembrando que elétricas, o PVP não costuma ser baixo. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 8%. Ela tem uma crescente nos últimos 10 anos, está uma ascendente aqui no gráfico, a gente pode perceber. E quem investiu nos últimos 10 anos R$1.000, hoje teria R$ 3.452. Ela tem uma rentabilidade real, nos últimos 10 anos teve, né, de 97%. O preço justo, segundo a fórmula de Benjamin Graham, é R$ 40,66. Ela teria um potencial de render ainda, de crescer a ação de 14%, quase 15%, né? A empresa tem um payout alto de 61%, uma margem líquida de 13%, uma margem líquida muito boa, tá? Um ROI de 29%, uma dívida líquida de EBITDA, né, de 1,44. A gente vê que as empresas elétricas, elas trabalham muito alavancadas e mesmo assim a gente vê que a CPFL tem uma dívida líquida baixa de 1,44 somente. Dividend yield médio nos últimos 5 anos de 8%, é uma boa pagadora de dividendos, tá? A gente vê que todos os anos paga dividendos. O lucro líquido, absurdo o crescimento da empresa, o lucro só cresce de ano a ano. E na fórmula de Bazin, o preço seria R$ 40,37, uma rentabilidade de 14%, ou seja,
tanto na fórmula de Bazin quanto de Benjamin Graham, o preço da ação seria próximo de R$40, tá? Com potencial de valorização. Nos últimos 10 anos, a empresa ganhou do Ibovespa, ou seja, quem investiu na ação somente no papel, ela rendeu mais do que a média do índice Ibovespa. A gente percebe aqui nesses dados que os investidores, que os administradores, os controladores da empresa, o conselho de administração, eles não venderam ações da CPFL nos últimos meses, tá? A gente vê aqui uma venda em maio de 2022 de 5 milhões em ações, né? É uma realização de lucro muito pequena, mas vendas muito baixas de ações da empresa, ou seja, eles acreditam que a empresa tem potencial de valorização. Agora a gente vai passar para a segunda empresa elétrica, Equatorial. O código do papel na bolsa é EQTL3. A história da Equatorial Energia inicia-se em 16 de junho de 1999, quando a companhia foi fundada com o nome de British Participações S.A., para participar do leilão de privatização da CEMAR, Companhia Energética do Maranhão. A Equatorial Energia S.A. é uma holding do setor elétrico brasileiro, com sede em Brasília e que atua no segmento de distribuição, transmissão, geração, comercialização e também na área de serviços. Vamos passar aqui rapidamente para os dados da empresa na Bolsa. A Equatorial está cotada hoje a R$ 33,83, a variação nos últimos 12 meses 38%, PL de 20,97, um PL alto, né? 1,99 PVP e um dividend yield de 1%. Nos últimos 10 anos ela teve um crescimento, a gente percebe no gráfico dela. Quem investiu R$1.000 há 10 anos atrás, hoje teria 10 mil, a valorização foi absurda. A rentabilidade real nos últimos 10 anos foi de 495%, quase 500%. Preço justo da empresa hoje, segundo o Benjamin Graham, seria R$ 25, uma perda de valor do papel de 26%, um risco de perda, né, melhor dizendo. O payout da empresa de 21%, a margem líquida de 4,94%, tá? O ROI da empresa 9%, a dívida líquida está acima um pouquinho do que a gente costuma indicar aqui como um número adequado. Ele está com uma dívida de 3,79%, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 2%. A empresa teve queda no lucro nos últimos anos, tá? O lucro vinha num crescimento, em 2022 e 2023 ele teve uma queda. Preço teto, segundo o Bazin, seria de R$ 7,00, ou seja, o risco de desvalorização da empresa de 78%. Nos últimos 10 anos, a empresa ganhou do Ibovespa, né? Teve uma valorização muito alta, como foi falado antes. Quem investiu em 10 anos R$1.000, hoje teria R$10.000. Agora aqui a gente percebe, diferente da CPFL, há um movimento maior dos controladores aqui de venda, principalmente venda de ações, né? Tem compra também, mas tem venda, tá? Em dezembro de 2023, novembro, outubro, setembro, julho, junho, maio, tivemos várias vendas de ações. Não que isso seja o único parâmetro para a gente analisar o papel, mas é pensar se os controladores... Não que isso seja o único parâmetro para a gente analisar o papel, mas é pensar se os controladores estão vendendo, será realmente que a gente deve comprar essas ações nesse momento? Por mais que a gente saiba que eles precisam realizar lucro em alguns momentos, mas tivemos várias vendas aqui em vários meses seguidos. Então fizemos a análise de 2 empresas do setor elétrico. É importante entender que a análise e o momento da compra do papel deve ser feito com vários dados. A gente trouxe aqui vários dados, dados da Bolsa, notícias, venda de ações por controladores. Então, o conjunto desses dados, a análise sobre esses dados é que deve ser considerada para se comprar ou não a ação. Sobre as 2 empresas, a CPFL é uma empresa que está em alta, tá? Os números apontam que seria uma melhor compra, tá? E a Equatorial, os números não apontam com uma boa compra. A gente está com o PL alto, ela teve uma valorização boa assim, nos últimos 10 anos, mas não necessariamente ela vai continuar crescendo, porque os números dela, a própria margem líquida é baixa. Então a gente não sabe
a dívida líquida é alta, já diferente da CPFL, que tem margem maior e tem dívida menor. Então, talvez, se eu tivesse que fazer uma escolha hoje, eu escolheria a CPFL, não escolheria a Equatorial. Mas isso é uma escolha minha, tá? Cada um deve fazer a sua análise, não é recomendação de investimentos. Antes de comprar o papel, a gente deve analisar os números e entender se aquele é um risco adequado que estamos capazes de suportar, tá? Então aqui fica a análise, agradeço todos que ficaram até aqui ao final. Não deixe de comentar se vocês têm algumas das empresas, se vocês entendem que deveria ser feita uma análise de alguma outra ação do setor elétrico. Deixem um like, curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, vão ajudar demais o canal a crescer e trazer novas informações e novos conteúdos para vocês. E não deixem de assistir os próximos vídeos que ficarão aí logo em seguida.